The Last of Us tá voltando e para você estar preparado, você vai conferir um mega resumão da primeira temporada. Então, vamos nessa! Você jurou. Fala pessoal, eu sou o Pedro e tá começando a mega cobertura da segunda temporada de The Last of Us aqui no Good Nerd. Mas antes de falarmos da segunda, vamos relembrar tudo que rolou na primeira. E eu sei que é meio óbvio, mas aqui nesse vídeo eu vou focar apenas na história da série, combinado? A história começa em 2003. O mundo seguia normalmente, estava todo mundo vivendo as suas vidas, até que começou uma pandemia causada pelo fungo Cordyceps. Por conta do aquecimento global, o fungo sofreu uma mutação e agora consegue suportar temperaturas mais altas, como a temperatura do corpo humano. Quando a pessoa é infectada pelo Cordyceps, ele vai aos poucos tomando conta do corpo dela. Rapidamente toma controle da sua mente, tornando a pessoa mais raivosa, agressiva e a fazendo atacar as outras. Atacar para morder e passar a infecção adiante. O fungo faz com que o infectado vá aos poucos perdendo a visão. Quanto mais tempo ela fica infectada com Cordyceps, mais a sua visão vai piorando. Mas em compensação, ele melhora vários sentidos, como especialmente a escuta. Não dá para chamar os infectados de The Last of Us de zumbis, porque os zumbis são mortos-vivos, ou seja, a pessoa morre e depois volta à vida. Já os infectados de The Last of Us não. Em nenhum momento eles morrem. Eles estão vivos o tempo todo, só que agora sendo controlados pelo fungo. Existem ao todo 5 tipos de infectados: os corredores, espreitadores, instaladores, baiacus e trôpegos. E claro, tem a anomalia, que é o rei dos ratos. Muito em breve vai ser um vídeo só sobre eles aqui no canal, então fique ligado. Na história da série, o fungo se originou na Indonésia e se espalhou ao redor do mundo através dos grãos e da farinha, assim causando uma pandemia. Há 2 maneiras da pessoa ser infectada: uma através da mordida, que é a maneira mais comum, e outra através dos esporos. Se a pessoa respirar os esporos, bum, ela está infectada. Os esporos ficam no ar e também servem para sinalizar que é infectados por perto. Eles estão presentes especialmente em locais mais fechados. Eles não apareceram na primeira temporada, mas estarão presentes na segunda. Bom, feita essa breve contextualização, agora sim vamos para a história principal. Ela começa no Texas, nos Estados Unidos, acompanhando o Joel, a sua filha Sarah e o seu irmão Tommy. Hoje é aniversário do Joel e justamente hoje a pandemia começa. A sua casa é atacada pelos seus vizinhos que acabaram sendo infectados, forçando Joel, Sarah e Tommy a fugirem dali com seu carro. Quando eles chegam no centro, eles têm dimensão do que está acontecendo. Caos para todo lado, carros parados, fogo e vários infectados. E com isso, eles batem um carro, fazendo Sarah machucar a sua perna. Com isso, Joe carrega ela e eles tentam fugir dali. Até que, quando eles estão fugindo de um infectado, eles são salvos por um guarda. Mas, como Joe estava carregando a Sarah sangrando, o guarda recebe ordens para matar os dois, achando que eles estão infectados. O guarda atira, mas só Sarah acaba sendo atingida. Sarah morre, enquanto Joe fica devastado com a sua perda. Agora temos um salto temporal de 20 anos. A história vai para 2023, que é justamente quando a primeira temporada foi lançada. Os militares, agora também chamados de Fedra, criaram zonas de quarentena para proteger as pessoas contra os infectados. Mas dentro das zonas, elas forçam as pessoas a viverem sob um regime opressivo. Em contraponto à Fedra, existem os Vagalumes, que são um grupo de rebeldes liderados por Marlene, que busca acabar com o regime da Fedra e também tenta achar uma cura para o Cordyceps. De 2003 a 2023, muita coisa mudou. Joel agora virou um contrabandista e é um homem totalmente diferente. Após a morte da Sarah, ele virou um homem frio, mais agressivo, sem saco, sem paciência, que mata pessoas sem problema. Ele fez o necessário para sobreviver. Fica implícito que ele tem um caso com uma mulher chamada Tess, que também é uma contrabandista e mora com ele ali na zona de quarentena de Boston. Ele não demonstra muito amor. Após a morte da Sarah, ele ficou muito mais frio. Então a relação
relação deles é um pouco complicada, mas sim, eles eram um casal. Nesse meio tempo, o Tommy, o irmão do Joel, acabou se tornando um vagalume, mas ele foi numa missão, sumiu e tá há muito tempo sem mandar notícias. Então, no presente, agora, o Joel precisa de uma bateria de carro para sair dali e continuar procurando o Tommy. Então, ele e Tess fazem um acordo com Marlene. Joel e Tess vão tirar uma garotinha chamada Ellie ali da zona de quarentena e levá-la para o Capitólio, onde estão vários vagalumes. E, em troca, a Marlene vai dar para eles suprimentos e a tal bateria de carro que o Joel tanto precisa. De noite, quando eles estão fugindo, a Tess percebe que a Ellie está infectada. Só que ela diz que está infectada há muito tempo, mas ela não se transformou. Ou seja, essa garotinha que tá com a Marlene, na verdade, é imune ao Cordyceps. A gente só vai descobrir por que ela é imune lá no 9º episódio, o final da temporada, mas já antecipando aqui é o seguinte: a Anna, a mãe da Ellie, foi atacada e mordida por um infectado no exato momento que estava dando luz a ela. E como as duas ainda estavam ligadas pelo cordão umbilical, o Cordyceps basicamente cresceu junto com a Ellie. Então depois, quando ela foi mordida, isso não a afetou, porque ela já tinha um Cordyceps no seu corpo. Então por isso que a Ellie é imune. Ela é imune literalmente desde o momento que ela nasceu. Agora voltando para o presente, a Marlene quer levar a Ellie até uma instalação dos vagalumes, para estudá-la e assim achar uma cura para o Cordyceps, já que ela é imune, então ela é a chave para achar a cura. O Joe inicialmente é contra, acha melhor eles voltarem, mas Tess o convence a continuar com a missão. No caminho até o Capitólio, eles encontram o terceiro estágio de infectado, os instaladores. Para a pessoa se tornar um instalador, ela tem que estar com Cordyceps ali por um ano e meio para cima. E nesse momento, o Cordyceps já tomou conta de toda a cabeça da pessoa, a tornando cega, mas em compensação melhorando todos os seus sentidos, como a escuta. Os instaladores escutam extremamente bem e são muito difíceis de ser mortos. Eles passam perrengue para passar dos instaladores, mas eles passam. Só que, quando eles chegam no Capitólio, todos os vagalumes estão mortos. O que já estava ruim acabou de piorar, porque no ataque dos instaladores, a Tess acabou sendo mordida. Em poucas horas, o seu pescoço já está quase todo dominado, enquanto o da Ellie, após 3 semanas, já está cicatrizado, mostrando pro Joe que a Ellie realmente é especial, que ela é imune. Então Tess convence o Joe a levar Ellie até Bill e Frank, enquanto ela fica para trás, se sacrificando para matar uma horda de infectados, explodindo o Capitólio. Bill e Frank são dois amigos de Joe e Tess, que ao longo dos anos fizeram parcerias com eles. Olha, vocês nos ajudam e a gente ajuda vocês. Então essa parceria de contrabando estava funcionando. A ideia do Joel é levar a Ellie até os dois, porque eles encontrariam uma maneira de levar a Ellie até o oeste, que é onde fica a outra base dos vagalumes. Só que tem um porém. No presente da história, Bill e Frank já estão mortos. Agora a série para e volta no passado, para explicar quem são Bill e Frank. Quando a sociedade foi evacuada pela Fedra, todo mundo foi embora, menos o Bill. Ele ficou ali, escondido na sua casa, ficando pianinho, torcendo pra ninguém ver ele. Ninguém viu, então ele ficou com toda a cidade só pra ele. Ele morou sozinho por muito tempo, cercou a cidade com várias armadilhas contra infectados, contra invasores, ficou ali sozinho, tranquilo. Até que, um dia, um homem chamado Frank caiu em uma das suas armadilhas. O Bill viu que Frank era um cara do bem, não representava uma ameaça, então falou: Frank, vem aqui em casa. Deu pra ele comida, deu roupa, deu banho, deu até mais coisa, e eles acabaram virando um casal. Eles foram vivendo, o Frank tornou o lugar um lugar melhor, mais acolhedor, mais colorido, incentivou o Bill a fazer novas amizades, como, Joel e Tess. Eles ficaram juntos por vários anos, foram muito felizes juntos, mas com o passar do tempo, eles foram envelhecendo, e com isso o Frank acabou ficando doente. Ele cansou da vida que tinha, viu que, não tava legal, então ele resolveu que hoje, aquele dia, seria o seu último dia. Eles fazem toda uma comemoração, se casam, fazem uma última refeição, que é um jantar mega romântico, e no jantar, o Bill revela: olha, se tu vai, eu também vou. Então os dois viram reforços do Vasco para o Brasileirão. Eu sei que os vascaínos me odeiam porque eu não paro de zoar o Vasco, mas eu sou flamenguista. Então, mano, é natural. E vocês podem me zoar, tá? Quer zoar o Flamengo, pô?
fique à vontade aqui nos comentários, tá tudo tranquilo. O problema é que nem dá pra usar o Flamengo sendo vascaíno, mas enfim, vou voltar a falar de The Last of Us. Bill e Frank morreram apenas alguns meses antes de Joel e Ellie chegarem na cidade, e quando eles chegam, a Ellie vê que o Bill deixou uma carta para o Joel. Ele pede para o Joel usar tudo que tem disponível na cidade para cuidar das pessoas que ele ama, como a Tess, o que mexe com o Joel de certa forma. Então Joel e Ellie fazem um pit stop, pegam comida, tomam banho, trocam de roupa, pegam um carro e partem para Wyoming para encontrar o Tommy, porque o Tommy deve saber aonde fica essa tal base dos vagalumes. No caminho, Joel e Ellie vão se aproximando, vão se conhecendo melhor, a Ellie toda animada e o Joel bem ranzinza, bem mais fechado, sem saco, sabe? Ele tem medo de se apegar e acabar rolando a mesma coisa que rolou com a Sarah e com a Tess, mas a Ellie simplesmente não para. Ela pega o seu livro de piadas, faz suas piadas e tem essa cena aí lá no carro. Mas tem umas fotos bem interessantes. Não. Ali. Como é que ele anda com um troço desses? Por favor, guarda isso. Segura a onda aí. O Joel diz que não se preocupa, que a Ellie é apenas carga, que não tá se apegando, mas de noite, quando a Ellie tá dormindo, o Joel não consegue dormir. Ele fica acordado a todo momento, protegendo ela. Só que, mesmo o Joel ali a noite inteira de guarda, o que acontece é que a Ellie deixa um like aqui no vídeo, então você pode fazer a mesma coisa. E se você é novo aqui no Good Nerd, já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para 1. Ajudar o canal a bater a marca de 300 mil inscritos e 2. Para você não perder a minha mega cobertura da segunda temporada. Na manhã seguinte, eles continuam seguindo viagem e percebem que a estrada estava bloqueada, então eles são forçados a passar por uma zona de quarentena no Kansas, uma zona aparentemente abandonada, só que na verdade isso tudo era uma armadilha, então assim que eles chegam, eles são atacados por rebeldes, eles acabam batendo o carro e para se proteger, Joel mata um rebelde e Ellie salva Joel atirando em outro, mas aí o Joel vai lá e finaliza o serviço. Os rebeldes são liderados por uma mulher chamada Kathleen, que está procurando um homem chamado Henry e o seu irmão Sam, inclusive até torturando pessoas para conseguir informações, enquanto também manda seus soldados procurarem Joel e Ellie pela cidade. Joel e Ellie conversam. Joel pede desculpas por fazer a Ellie atirar em alguém, mas após ver que ela até pode ajudar, ele dá para ela uma arma e até ensina a como mexer. Os dois vão descansar em um arranha-céu ali do lado durante a noite. Mas aí eles são surpreendidos justamente por Henry e Sam. Agora que vimos eles, voltamos um pouco para o passado. Vimos que os rebeldes conseguiram libertar a zona de quarentena do controle da Fedra, inclusive até torturando os soldados. Henry e Sam planejam fugir, e vendo Joel e Ellie no episódio passado, eles seguiram os dois até os encontrarem durante a noite. Henry revela que na verdade ele nunca matou ninguém, que tá ali apontando a arma, mas a arma estava descarregada. Então eles fazem um acordo. Henry vai mostrar o caminho de fuga para eles saírem dali e, em troca, o Joel vai limpar o caminho. O melhor momento para fugir é durante a noite, então eles param para descansar numa antiga sala de aula. Vimos Ellie e Sam se aproximando, os dois brincando, e descobrimos por que a Kathleen quer tanto pegar o Henry. O Henry explica que o Sam foi diagnosticado com leucemia. A Fedra tinha os remédios, mas só os daria se Henry desse para eles algo valioso em troca. Então ele dedurou o irmão da Kathleen, que era o líder da resistência, e fez ele ser morto pelos soldados da Fedra. Então por isso que ela tá louca querendo vingança. Chega a noite, eles aproveitam a fuga, e quando eles estão quase saindo da cidade, eles são surpreendidos por um sniper da resistência. O Joel vai de fininho, consegue matar o cara, mas antes ele avisa a Kathleen e aos seus homens. Então ela chega com todo o seu comboio, e enquanto o Joel fica ali tentando matá-los de longe. O Joel acerta o motorista de um caminhão, fazendo ele bater numa casa e explodir. Só que a explosão acabou abrindo um enorme buraco no chão, e desse buraco surgiu uma enorme horda de infectados, com vários corredores, instaladores, tem até uma criança instaladora inclusive, mas principalmente tem até um baiacu. O baiacu é o quarto estágio de infecção e o mais avançado que temos conhecimento. O rei dos ratos é uma anomalia, então não conta como estágio. O baiacu sim. Nesse momento, a pessoa já foi totalmente consumida pelo fungo, que se desenvolveu no corpo dela ao ponto de criar armaduras ao redor do seu corpo, deixando ela mais robusta, mais resistente e muito mais forte. Para a pessoa chegar nesse estágio, ela tem que estar infectada há muitos anos, papo de 5, 6 anos. O quarteto aproveita o ataque e
mete o pé dali e eles conseguem fugir da zona. Eles param num hotel abandonado e Sam revela que durante o ataque ele acabou sendo mordido. Então, para tentar curá-lo, ela faz um corte na sua mão e esfrega o seu sangue na mordida do Sam. No dia seguinte, quando eles acordam, o Sam já está transformado. Então, para não deixar o Joe matá-lo, o Henry mata o Sam, mas sabendo que ele matou seu irmão, depois ele se mata. Joe e Ellie fazem meio que um funeral improvisado para os dois e seguem adiante. A história agora avança alguns meses e vamos para o inverno. Os dois fazem 2 idosos de reféns, que pedem para eles se afastarem do oeste, porque lá tem uma comunidade hostil que pode ter matado Tommy. E nesse momento, começamos a ver o Joe tendo alguns ataques de pânico. Então só de imaginar que o Tommy pode ter morrido, o Joe, já tem um baque. Mesmo assim, eles seguem em frente e de noite vimos Joel e Ellie se aproximando ainda mais, agora conversando sobre sonhos, e quando eles estão ali chegando perto dessa comunidade, eles são atacados por forasteiros. Eles pedem pro cachorro cheirar a Ellie para ver se ela tá infectada, e isso faz o Joel ter outro ataque de pânico só de imaginar o que o cachorro faria com a Ellie, mas felizmente não deu em nada. Entre os forasteiros estava a Maria, que é a esposa do Tommy, então quando o Joel fala que o nome dele é Joe, ela, reconhece e leva Joel e Ellie até Jackson, onde finalmente temos o reencontro de Joel e Tommy. Agora conhecemos Jackson, que vai ser um grande palco para a segunda temporada. Essa é uma comunidade que conseguiu prosperar, que tem comida boa, bebida, escola, teatro, é uma sociedade coletivista e pacífica, que também consegue se proteger dos infectados. Então é comunismo. Joe e Tommy param e colocam o papo em dia. Descobrimos que a Maria não está apenas casada com Tommy, como ela também está grávida. O Tommy revela que agora ele é um ex-vagalume, mas que tem uma base dos vagalumes bem ali perto no Colorado. O Joe mente dizendo que a Tess está viva e que vai levar a Ellie até lá, até pedindo pro Tommy junto, mas o Tommy recusa para ele, ficar perto cuidando da Maria. Enquanto isso, vimos Maria e Ellie conversando. A Maria demonstra estar preocupada com a Ellie porque ela sabe que o Joe não é o cara mais perfeito do mundo. Mas Ellie defende o Joel a todo momento e eu gostei disso. Mas após a conversa com Tommy, o Joel tem mais um ataque de pânico. Dessa vez porque ele viu uma garotinha bem parecida com a Sarah e isso, ativou um gatilho nele. Então ele implora pro Tommy ir no seu lugar, até falando que não tem mais condições, que ele tá fraco e que, cara, essa missão é muito importante porque a Ellie é imune e que os vagalumes vão usá-la pra achar a cura. O Tommy topa, mas quando o Joel vai contar isso pra Ellie, ela não concorda e eles brigam feio. No dia seguinte, o Joel aparece ali no estábulo pra se despedir da Ellie. Mas agora ele mudou de ideia, ele vai deixar a Ellie escolher. Se ela quiser ir com o Joel, ela vai, mas se ela quiser ir com o Tommy, ela vai. Ela, na hora, escolhe o Joel, então os dois pegam um cavalo e continuam viagem. Agora no caminho, eles fizeram as pazes, se aproximam ainda mais com agora o Joel, até ensinando a Ellie a atirar, agora a atirar de fato. Mas quando eles chegam na universidade, eles percebem que os vagalumes não estão mais lá e foram para um hospital em Salt Lake City. Mas quando Joel e Ellie estão indo embora, eles são atacados por um grupo de rebeldes. O Joel consegue matar um deles, mas antes desse cara morrer, ele, deu uma facada na barriga do Joel, que causou um grande ferimento. Isso acaba sendo um grande divisor de águas aqui na história, porque a Ellie, ela poderia ter seguido em frente, viu o Joel morrendo, falar, Joel, desculpa, sinto muito, pegar o seu cavalo e ir embora. O Joe, inclusive, fala pra ele fazer isso, fala pra ele voltar pro Tommy, que, cara, já deu, ele vai morrer, mas a Ellie não. Ela levou o Joe até uma casa abandonada e ficou lá, cuidou dele, costurou o seu machucado, deu remédio, e quando ele acorda e percebe isso, percebe que a Ellie ficou, dá pra ver nos olhos dele que tudo mudou. Nesse momento, a série para e volta para o passado. Volta 3 semanas antes dos eventos do primeiro episódio, onde vimos a aventura da Ellie com a sua amiga, com a Riley. Indo direto ao ponto, esse flashback serve apenas para algumas coisas. Uma, mostrar como a Ellie foi mordida, o seu primeiro contato com o infectado, que foi nesse momento. E 2, para mostrar que a Ellie tinha uma quedinha pela Riley, até inclusive, tacando um beijão nela.
Ou seja, a Ellie gosta de mulheres, o que vai ser uma trama importante, né, na segunda temporada. Agora, voltando pro presente, como ela precisa de suprimentos pra, né, cuidar do Joel e também precisa se alimentar, ela sai pra caçar um cervo, mas acaba dando de cara com o David e o seu grupo, que mora, né, ali na região. Eles tentam persuadir a Ellie, mas ela, como estava armada, bota a moral, o cervo é meu e pronto, acabou. Então, eles fazem um acordo. Ellie deixa o cervo com eles, mas em troca, eles dão pra ela mais remédios e suprimentos pra ela continuar cuidando do Joel. Quando David e James, que é o seu capanga, voltam ali pro seu grupinho, o grupinho fica um pouco revoltado, porque eles estavam procurando justamente um homem adulto e uma garotinha, pra se vingar do cara que morreu anteriormente. E se a situação já está estranha, ela fica ainda pior, porque o David usou o corpo desse cara morto para servir de comida para ele e para o seu grupo. Ou seja, esse é um grupo de canibais. Na verdade, para não ser injusto, a maioria não sabe. Algumas pessoas sabem, mas preferem fingir que não para não dar problemas. Mas o David sabe exatamente o que ele tá fazendo, que ele tá alimentando as pessoas com carne humana. No dia seguinte, ele sai com seu grupo para rastrear a Ellie, porque ele prometeu que no dia seguinte iria, né, atrás da Ellie. Então, Ellie, vendo isso, resolve pegar o seu cavalo e foge da casa, para tentar chamar a atenção deles e eles, né, não acharem o Joel. Só que nisso, ela acaba sendo capturada. E enquanto isso, um dos homens do David até conseguiu invadir a casa atrás do Joel, mas ele o mata antes que ele faça alguma coisa. Depois, ele até encontra mais 2 homens do David e os usa para saber aonde tá a Ellie. Ele usa um método. Ele tortura um e faz esse cara dizer a verdade. Depois, ele faz a mesma coisa com o outro. Se as respostas baterem, é porque eles falaram a verdade. Então agora que ele sabe aonde tá Ellie, o Joel, claro, vai até lá. Enquanto isso, David mantém Ellie viva. Ele tenta meter um caô, dizendo que quer a Ellie no seu grupo, que ela pode ajudá-los, mas a verdade é que, além de canibal, o David também é um pedófilo. Ele queria abusar da Ellie, queria que a Ellie fosse basicamente a sua namorada, o que é muito bizarro. Ellie tenta enganar o David para conseguir fugir, mas não dá muito certo. Ele sai, chama o James e quando eles estão ali indo matá-la, ela consegue distraí-los, então ela pega o facão, bum! Mata o James e se esconde do David ali no restaurante. Ellie vai na surdina e ataca o David, mas quando ela faz isso, o David monta em cima dela e quando tá indo abusá-la, a Ellie consegue pegar o facão e o usa para matar o David dando várias porradas. Quando ela sai do restaurante, que já tava pegando fogo, ela reencontra o Joel que a acolhe e a acalma. Tá tudo bem, meu amor. Eu tô com você. Da parte do David até agora, novamente temos um salto temporal e estamos na primavera, com Joel e Ellie já estando nos arredores do hospital. Ellie tá meio estranha, mais tímida, retraída, quieta, enquanto em contrapartida, o Joel que tá ali todo animado. Antes de fato chegar no hospital e encontrar os vagalumes, eles encontram um bando de girafas que estavam passando pela cidade, inclusive até conseguindo ali ver uma e fazer carinho nela. Depois disso, o Joel até propõe que eles deixam tudo pra trás e voltem para o Tommy, mas a Ellie diz que tudo isso não pode ter sido em vão e continua com a missão. Quando eles descem, eles veem várias cabanas médicas e o Joe lembra que já foi parar em uma, porque pouco tempo após a morte da Sarah, ele tentou se matar, mas não conseguiu, e por isso que ele tem uma cicatriz na cabeça. Quando o Joel conta isso, Ellie o consola, e ele conta que esse tempo que passou com ela o fez refletir, fez ele perceber que a vida vale a pena ser vivida, que Ellie o fez mudar. Para quebrar o gelo, porque a conversa ficou um pouco meio dramática, a Ellie pega o seu livro de piadas. Mas logo depois, eles são atacados e capturados pelos vagalumes. Quando o Joel acorda, a Marlene conta pra ele que ela está na sala de cirurgia e que ela precisa morrer para eles acharem a cura para o Cordyceps. Eles vão usar as células que está no corpo dela para meio que fazer uma engenharia reversa e assim achar a cura. Mas como o Cordyceps está no cérebro, ela, vai precisar morrer para eles conseguirem fazer os experimentos. A Marlene diz que não queria fazer isso, que ela jurou proteger a Ellie, mas que essa é a única opção. Até dizendo que a vida de Ellie vai ajudar a salvar a vida de milhões de pessoas. Só que ela não contou isso para Ellie. A Ellie não sabia que isso iria acontecer. O Joe, claro, não aceita, então ele mata o vagalume que estava o tirando da sala, rouba a arma dele e sai matando todo mundo no hospital até chegar na sala de cirurgia. Apareceu, bum!
é a bala vá pro caixão. Como o médico se recusou a colaborar, o Joe, mata ele, força as enfermeiras a fazerem um curativo na Ellie, pega a Ellie e vai embora. No estacionamento, a Marlene encontra o Joe e até tenta fazê-lo mudar de ideia, fala que dá pra voltar atrás, mas o Joe diz que isso não cabe a Marlene. E a Marlene diz a mesma coisa pro Joe. A Marlene até tenta dizer que Ellie sim escolheria se sacrificar, mas o Joel não concorda e a mata. Ele a mata porque sabe que a Marlene não iria parar até achar Ellie de novo. Então depois de matar a Marlene, ele coloca Ellie no carro e ele, mete o pé dali. A série deixa claro, a Marlene não contou pra Ellie o que iria acontecer. A Ellie não sabia de nada. Então não dá pra dizer que o Joel estava errado e que a Marlene estava certa, que ela foi vítima disso tudo. Porque a Marlene também estava errada ao esconder tudo isso da Ellie. Se ela tivesse conversado com a Ellie e a Ellie tivesse autorizado, é uma coisa, mas não foi isso que ela fez. No dia seguinte, quando a Ellie acorda, o Joe mente pra ela. Diz que, na verdade, os vagalumes desistiram de procurar uma cura, que existem vários imunes como a Ellie, mas que os médicos não conseguiram achar uma maneira de funcionar e achar uma maneira de achar a cura. Então, eles desistiram. Ele ainda diz que os saqueadores invadiram o hospital e que vários vagalumes, incluindo a Marlene, acabaram morrendo. Quando eles estão voltando para Jackson, o Joe comenta com a Ellie sobre a Sarah. É a primeira vez que ele faz isso, como uma forma da série mostrar que o Joe já tá vendo a Ellie como se fosse a sua própria filha. Ellie suspeita que tem algo de errado, que o Joe possa estar mentindo, então ela faz o Joe jurar que tudo que ele disse sobre os vagalumes era verdade. Ele diz que sim, e assim se encerra a primeira temporada. Jura pra mim, tudo que você falou sobre os vagalumes é verdade. Eu juro. Agora você está 100% preparado para assistir a segunda temporada de The Last of Us, que estreia nesse domingo na Max e também na HBO. O episódio vai ao ar às 10 horas da noite, vai ter ali, em média, 1 hora, ou seja, domingo, 11 horas da noite, vai ter análise completa aqui no Good Nerd, na segunda-feira de manhã, na hora do almoço, ali meio-dia, 1 hora, 2 horas no máximo, vai ter o vídeo de detalhes com curiosidades, referências, easter eggs, série versus jogo. Eu tô trazendo vídeo de curiosidades sobre todo mundo do elenco de novo, incluindo Bella Ramsey, Isabela Mercê. Vai ter vídeo de curiosidades, listas e muito... Nossa, cara, vai ter muito vídeo de The Last of Us e ter você comigo vai ser maravilhoso. Falando na segunda temporada, aqui eu te conto as minhas expectativas pro que vai acontecer. Nesse momento, eu ainda não vi a segunda temporada, então não sei. Então esse vídeo tá 100% honesto. E aqui eu comento tudo sobre o episódio 9, sobre o final da primeira temporada, aqui comentando detalhes, easter eggs, referências e muito mais. Mas foi isso, e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!